bora fazer um exercício de imaginação aqui, um negócio épico. O que acontece quando a gente mistura um verdadeiro titã dos games com uma das maiores obras da literatura mundial? É isso que a gente vai descobrir hoje. O que aconteceria se a fúria implacável do deus da guerra, Kratos, invadisse a arquitetura moral do inferno de Dante? Essas são as palavras que estão lá cravadas no portão do inferno. Uma promessa de desespero que não tem fim, sabe? É um aviso sombrio que já prepara o clima para a jornada que vem pela frente. A ideia por si só já é fascinante, né? Mas não se engane. Isso aqui não é uma simples batalha de quem é mais forte. É um choque de universos, um lugar onde a força bruta do Kratos vai dar de cara com uma lógica implacável de pecado e de punição. Assim que chegasse, Kratos ia ler essa inscrição sobre abandonar a esperança. E para ele, isso soaria até redundante, uma ironia bem amarga. Afinal, foi ele que literalmente soltou a esperança no mundo depois de acabar com o Olimpo. Ele não entra com medo, ele entra com o peso de uma vida que já era um inferno particular. Logo no vestíbulo ele já encontra os covardes, aqueles que nunca tomaram um partido. Almas que ficam correndo sem rumo, sendo picadas por insetos. Imagina a cena. Para o Kratos, um cara de convicção violenta, de propósito absoluto, essa visão seria patética. Ele não pertence àquele lugar de inércia. O desprezo dele seria quase palpável. E então vem o primeiro obstáculo de verdade. O rio Aqueronte e o seu famoso barqueiro, Caronte. Uma figura que no mundo dele, o Kratos já encontrou e, derrotou. O Caronte de Dante, claro, ia se recusar a levar ele, sentindo o peso absurdo dos pecados do Kratos. Só que o deus da guerra não é de negociar. Ele não sabe esperar. Sendo quem ele é, a travessia seria feita na força bruta. Ele iria subjugar o barqueiro e ignorar qualquer tipo de autoridade divina que ele representasse. Depois de cruzar o rio, ele dá de cara com o grande juiz do inferno, Menos. É ele quem sentencia as almas para o seu círculo de punição. E é aqui que a força do Kratos vai encontrar uma lei universal que ele não pode quebrar. Na hora que sentisse a alma do Kratos, a cauda de Minos ia se enrolar com uma fúria absurda. 9 vezes. A sentença é clara, é imediata, o nono e mais profundo círculo do inferno. O círculo da traição. E aqui o jogo vira completamente. É claro que o Kratos ia tentar lutar. Ele já matou um Minos antes. Mas no universo de Dante, a gravidade moral é uma força da natureza, entende? O peso de ter matado deuses, de ter traído, funciona como uma âncora metafísica, puxando ele para baixo com uma força que torna qualquer resistência inútil. A queda dele pelos primeiros círculos seria como um meteoro. Luxúria, gula, avareza, tudo isso são pecados de fraqueza, de falta de controle. Para um homem que aguentou os tormentos da Caixa de Pandora, os ventos e as chumas desses lugares seriam só um incômodo. Ele até daria uma breve parada no quinto círculo, no pântano da ira. Ali, ele ia reconhecer a raiva, uma emoção que ele conhece muito bem. Mas a fúria das almas ali é cega, não tem propósito. A do Kratos não. A dele é fria, calculada, com um objetivo. E esse peso da malícia faz ele ser denso demais para ficar ali. Ele afunda, passando direto pelos portões da cidade de Dite. E agora ele chega em território conhecido, o sétimo círculo, o lugar reservado para os violentos. O ambiente aqui, sim, se parece muito mais com o mundo de onde ele veio. No rio de sangue fervente, onde os tiranos são atormentados, o Kratos nadaria como se estivesse em casa. No bosque dos suicidas, ele sentiria uma familiaridade estranha, mas o pecado maior dele continua puxando ele para frente, até que ele chega no deserto de areia em chamas, feito para os violentos contra Deus. E essa frase ilustra perfeitamente a escala do pecado dele. Ele vê lá o gigante Capaneu, punido por ter desafiado os deuses. Kratos olharia para ele e o veria como um amador. Capaneu só gritou. Kratos exterminou um panteão inteiro. A gravidade de ter matado deuses puxa ele cada vez mais para baixo. A descida final leva ele para o fundo do universo. E aqui o choque é total. Não tem fogo, não tem grito de fúria. Só existe o frio, o silêncio, o gelo. O motor da existência dele, aquela chama que consumiu deuses e titãs, é simplesmente apagada. O frio absoluto do Cócito, o lago congelado da traição, extingue tudo. Toda a fúria dele se torna inútil aqui. E então ele finalmente para, não por escolha, mas por destino. Na última esfera,
a Judeca, o lugar dos que traíram seus senhores e benfeitores. E é aqui que a sua punição final começa. Ele fica completamente submerso no gelo eterno. Imóvel. Talvez preso numa pose de ataque, com as lâminas do caos erguidas, mas presas para sempre. Condenado a ser uma estátua de si mesmo, uma memória congelada da sua própria violência, por toda a eternidade. E esse é o ponto central de tudo, o contrapasso, a justiça poética do inferno. O ser que nunca parou, cuja vida foi um turbilhão sem fim de movimento e de matança, encontra sua danação na quietude absoluta. A punição não é a dor, é a negação da própria essência dele. E o tormento visual dele é a visão final. Ele vai passar a eternidade inteira olhando para o traidor original, para Lúcifer, e vai ver no diabo um espelho da sua própria história, um ser de poder imenso que se rebelou, que caiu da maior altura para o poço mais profundo, trocando a glória pela solidão gelada. No inferno de Dante, Kratos não é derrotado por uma força maior. Ele é perfeitamente contido pela sua própria natureza. A fúria dele não o salva, ela vira a própria tinta da sua sentença, congelada para sempre. E no fim, só fica essa pergunta ecoando na quietude. Que tormento poderia ser maior para o deus da guerra do que o silêncio e a imobilidade?